Hoje é dia 3 de setembro de 2024, o grupo de conjuntura está reunido hoje, excepcionalmente, na terça-feira, porque o IBGE divulgou os números do PIB e números que surpreenderam para melhor, né? O PIB no segundo trimestre teve um crescimento de 1,4% em relação ao trimestre anterior, que por acaso também foi revisado para cima. É um crescimento muito vigoroso, acima das expectativas, como eu falei. Se você, inclusive, medir o crescimento ponta a ponta, quer dizer, a velocidade ao longo do primeiro semestre, é uma velocidade cruzeiro de 5% ao ano. Altíssima. Além do mais, a gente deve levar em conta o seguinte, que houve dois setores que jogaram contra: agropecuária e extrativa mineral. Mas são dois setores cujo desempenho varia por razões totalmente não extraeconômicas, né? Fatores naturais, né, da natureza, paradas técnicas, né, em várias unidades de produção, etc. Aquela parte da economia que responde a estímulos econômicos propriamente dito, cresceu, então, por definição, mais do que esses 1,4%. Então, é realmente algo surpreendente. Os pontos mais positivos desse desempenho do PIB foram, ao meu ver, dois. O primeiro deles foi o crescimento forte da indústria. A indústria cresceu 1,8% no trimestre, mais do que o PIB, né? Já é o segundo trimestre consecutivo de recuperação da indústria. Lembrando aqui que a indústria estava estagnada há 10 anos, quase 10 anos, né? Então, essa retomada da indústria, que a gente não sabe se vai conseguir, enfim, aí a gente não vamos discutir aqui daqui para frente, mas até aqui ela é uma excelente notícia, principalmente se esse crescimento industrial vier acompanhado de aumento de produtividade, o que não vinha sendo o caso também, né? Então, você pode estar aqui trocando os motores, quer dizer, antes só os serviços estavam puxando a economia, agora a indústria está puxando mais do que os serviços. A segunda notícia positiva provém da composição do crescimento pela ótica da demanda. O componente que liderou o crescimento foi a formação bruta de capital público. O investimento cresceu 2,1% em relação ao trimestre anterior. As despesas de consumo das famílias também cresceram bastante, cresceram mas um pouco menos do que o investimento, cresceram 1,3%, é um bom crescimento, mas o investimento cresceu bem mais. Agora, o fato da demanda estar crescendo de forma tão acelerada está tendo impacto, sim, nas contas externas, que aparecem nos dados do PIB também, né? As importações estão crescendo a um ritmo muito mais forte do que as exportações. As importações de bens e serviços cresceram 7,6%, e as importações 1,4%. Isso aí está levando ao encolhimento do saldo comercial. Por exemplo, se a gente compara o saldo comercial e de serviços, né? O balanço de bens e serviços, né? Saldo de exportações e importações de bens e serviços, encolheu 50 bilhões de reais, que no caso as contas nacionais são medidas, mesmo as contas de exportação e importação são medidas em reais das contas nacionais, encolheu em 50 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para frente, até o final do ano corrente, o que a gente pode esperar? Se o PIB não crescer nada, crescer zero no segundo semestre, já está garantido um crescimento de 2,5% para esse ano, 2024, em relação a 2023. Mas é muito pouco provável que isso aconteça. Isso seria uma desaceleração muito brusca, brutal. Mesmo que a política fiscal se torne menos expansionista, eu acho que ela continuará expansionista por conta
do aumento das transferências, que já está contratado, que já está em vigor, etc. Mas eu queria ouvir depois a Margarida sobre isso. E a política monetária, mesmo que ela ingresse agora num ritmo, num ciclo de alta, essa alta dos juros, ela não tem efeito imediato. Isso aí vai ter efeitos lá por algum momento no ano que vem. Então, se a gente está pensando no segundo semestre desse ano, um cenário mais plausível, eu suporia uma desaceleração, mas não crescer zero, uma estagnação, nada disso. Então, digamos, se crescer 0,5% a cada trimestre, o PIB fecha em 2,9%, mesmo resultado do ano passado, né? Então, eu acho muito provável que esse seja o nosso terceiro ano de crescimento em torno de 3% ao ano. E a pergunta que fica é a seguinte: desde 2022, os analistas começam o ano prevendo um crescimento muito baixo, 1 a 1,5%, e ao longo do ano vão revendo para cima, e aí fecha em 3%. É a terceira vez que isso acontece, né? E a pergunta é a seguinte: para 2025, será que a história se repetirá com previsões baixas de início, um crescimento, e depois uma surpresa de crescimento alto depois? Ou será que desta vez será diferente? A minha aposta, acho, suponho que é do grupo, pelo menos pelo que a gente já conversou, mas vamos ouvir aqui os nossos dois colegas. A minha aposta é que sim, desta vez vai ser diferente. Por uma razão que a gente vem falando nos últimos podcasts, eu vou recapitular, porque eu até já disponho de dados novos sobre isso, né? E é o fato que esse crescimento vem ocorrendo com baixíssima produtividade, né? Do trabalho, produtividade em geral, medindo em termos de produtividade do trabalho, ela tem sido muito baixo o crescimento, e a consequência é que o emprego, a ocupação, vem crescendo mais do que o PIB. Nesses últimos 3 anos, que a gente chama de elasticidade de renda do emprego, quanto o emprego cresce para cada ponto percentual do crescimento do PIB, é 1,4. Cresce o PIB 1%, o emprego cresce 1,4. Na verdade, neste último ano, desacelerou um pouquinho, mas cresceu próximo a 1. 1 para 1, elasticidade 1. O que significa? Se para o PIB crescer 3%, continuar crescendo 3%, o emprego teria que crescer também próximo disso. Como a gente tem uma força de trabalho que também é 102 milhões de pessoas, 3% disso daria você empregar quase em torno de 3 milhões de pessoas a cada ano. A propósito, nos últimos 12 meses, pela PNAD, foram empregadas 2,9 milhões de pessoas, quase 3 milhões, né? Batendo com esse tipo de previsão baseada na elasticidade. A questão básica disso é contrastar essa demanda de trabalho, caso o PIB continue crescendo assim, com o crescimento da oferta, né? E recentemente saíram recentemente, há 10 dias atrás, saíram as novas projeções da população brasileira, feitas a partir do censo, pelo IBGE. No último podcast que a gente tratou disso, a gente ainda não tinha esses dados. E o que esses números mostram é o seguinte: que neste momento, 2024, a população em idade de trabalhar, que digamos assim, tendencialmente para onde tende a população economicamente ativa também, a força de trabalho, está crescendo em torno de 450 mil pessoas por ano. E de forma declinante daqui para frente, menos daqui para frente. E mais, como a gente já está, pela PNAD, com uma taxa de desemprego de 6,8% na última PNAD, que é o nível mais baixo da série histórica para o período encerrado em julho, né, de 3 meses, trimestre encerrado em julho. Então, a gente já está batendo no limite. E eu diria o seguinte, que nós estamos
realmente muito próximos do limite de crescimento dado pela disponibilidade de mão de obra. Outra coisa é o investimento que a gente pode falar depois, né? Esse é um limite muito concreto. A única. Imagina, se daqui para frente não precisa nem crescer os 3 bilhões a demanda por trabalho, se crescer 1,5 milhão, a oferta deve crescer algo mais próximo de 500 mil pessoas, 400. Não não dá. A gente já está batendo, a gente já está chegando muito rapidamente nesse limite. A única saída para continuar crescendo a um ritmo minimamente próximo ao que a gente vinha seria um brutal aumento da produtividade, né? O que dependeria de aumentar o investimento, aumentar o estoque de capital para o trabalhador. Educação, obviamente, é uma coisa importantíssima, mas no curto prazo esquece, né? Não muda o perfil educacional do país. Então, é mais no curto prazo o que pode ajudar, nem curto prazo, a médio prazo o que pode ajudar mais é o investimento. Né? Agora, aí vem a boa notícia: o investimento cresceu esse trimestre, acabei de falar, mas ele ainda está em 16,8% do PIB. É um nível baixíssimo, não só pelo nosso histórico, aqui pela nossa média histórica, o que indica que a gente teria que crescer menos do que a média que a gente faz, a média de 80 para 1980 para cá, que é baixíssima, como também é baixíssimo para os níveis internacionais, para países emergentes que estão crescendo mais do que a gente. Tal. Esse nível é muito baixo. Então, alguma coisa tem que mudar, e mudar muito rápido. E como dificilmente a gente tem tempo de ver essa mudança até o ano que vem, eu acho que vai ser inevitável uma redução razoável na taxa de crescimento da economia no ano que vem. Depois pode ser, se a gente acertar aí, começar a crescer o investimento, crescer a produtividade, mas continuar crescendo a 3%, eu acho que não é uma possibilidade. Mas vamos aguardar. Eu passo a palavra aqui agora para os meus colegas, acho que a Margarida vai tomar a palavra. Eu queria acrescentar que tem aí um fortíssimo fator de estímulo, né, a esse crescimento do PIB, não desmerecendo o número que tomou todo mundo de expectativas, a gente não imaginava, a gente foi pego de surpresa também, é que nós temos fortes estímulos fiscais, né? Então, considerando os dados que o Tesouro Nacional não divulgou os dados ainda de julho, existe um atraso. Então, eu vou de novo citar os dados dos gastos primários do governo central até junho. Então, nos últimos 12 meses, encerrados em junho deste ano, os gastos primários do governo central cresceram apenas 14% em termos reais. Isso é um recorde histórico. E grande parte desse crescimento tem a ver com programas de transferências de renda e pagamento de precatórios. Ano passado, em dezembro, houve um pagamento fora da regra do arcabouço, né, mas dentro da lei, de 92 bilhões de reais. E grande parte desses precatórios foi canalizado para gastos em consumo das famílias, né? Então, e além disso, em fevereiro, nós tivemos um pagamento de precatórios dentro das regras do teto de 30 bilhões de reais. Então, esse crescimento do gasto primário, ele responde fortemente por esse nível de atividade econômica que a gente está vendo tão exacerbado. Agora, claro, então, considerando aí, reforçando, né, o ano que vem, esse crescimento de gasto é absolutamente insustentável. Ele é um ponto fora da curva na série histórica, né? As regras do arcabouço estão aí, mesmo que sejam modificadas, não podem e não vão permitir a continuidade desse tipo desse vigor, né, de gasto primário. Então, essa também é uma da razão pela qual a gente, no ano que vem, pode não ter um crescimento tão grande como esse que a gente está tendo esse ano. Quer seja, então, pelo lado da economia batendo no teto, que gera pressões inflacionárias e ou aumento das importações, quer seja pelo
o outro lado, que é o estímulo fiscal que tem por trás desse crescimento, que não tem condições de se manter no próximo ano. Então, é reforçar que a gente realmente espera que o ano que vem a gente não tenha esse desempenho. Lixe, Tá. agora passo para você. Obrigado, Margarida. Não, eu concordo, não, com vocês. Então, o resultado foi surpreendente, mas um pouco reforça os argumentos que a gente tem colocado aqui no grupo de conjuntura ao longo deste ano, não? Uma economia que está crescendo rapidamente, aquecida, mas que não vai se sustentar de forma permanente, não? Então devemos ter alguma reversão cíclica. Provavelmente devemos começar essa reversão cíclica no segundo semestre, como Francisco Eduardo colocou, mas provavelmente de uma forma relativamente suave, tá? Francisco Eduardo colocou que o carry-over está em 2,5% e que ele acredita que pode dar, se dá 0,5 em cada trimestre, pode acabar o ano em 2,9. Eu acho que pode ser um pouquinho mais que isso, especialmente por causa de que ainda os estímulos fiscais, como a Margarida está falando, continuam fortes, tá? Está tendo também um forte impulso do um ciclo de crédito, não? Que financiamento, é claro que isso vai se reduzir no ano que vem, mas acho que para os próximos meses, esse estímulo continuará na mesma coisa do mercado de trabalho, não? Em consequência, eu acho que tanto o consumo quanto o investimento continuarão crescendo, tá? Então, pode dar um pouquinho mais de 0,5 a cada trimestre e acabar o ano um pouquinho acima de 3%. É claro que estaria no lado mais otimista, não? Das projeções. E devemos ter uma desaceleração cíclica já o ano que vem, como Francisco Eduardo e Margarida destacam. De qualquer forma, o ponto que Francisco Eduardo levanta, que a taxa de investimento está em 16,8%, significa que existe espaço ainda para um aumento dos investimentos, não? Neste trimestre, no trimestre que acabou, no segundo trimestre, não, o destaque foi na construção civil, não, especialmente o financiamento imobiliário, muito mais pela Caixa Econômica, não, no programa Minha Casa Minha Vida. A Margarida sempre tem destacado a importância desse programa. Provavelmente ele deve continuar, tá? Mas acho que a melhora que teve no setor de indústria de transformação também é um ponto importante, não? Que a gente pode acompanhar, e isso pode também ajudar na análise pelo lado da demanda em relação aos investimentos, tá? Em relação à política monetária, na semana passada nós comentamos que achávamos que o Banco Central, na próxima reunião do Copom, em setembro, deve começar a aumentar a taxa de juros. A gente achava que o mais provável seja um aumento de 0,25%. Este resultado deixa essa decisão, digamos, um pouco mais confortável, do ponto de vista que os fundamentos associados a uma economia aquecida estão mais claros, mais definidos, tá? Só que o mercado, as apostas que a gente vê nos mercados, por exemplo, o aumento que teve hoje na taxa de juros do DI, já colocam uma probabilidade maior para um aumento de 0,50 na próxima reunião do Copom, tá? Isso deve afetar um pouco a expansão do crédito, especialmente no ano que vem, tá? De qualquer forma, então, as perguntas que Francisco Dado levantou, não? O ano que vem teremos novamente 3% em 2025 ou será menos? Acho que será menos, não? Todos nós três estamos concordando sobre isso. O problema é saber quanto que será a desaceleração do nível, não? A gente deixará de crescer 3 e crescerá 2 ou crescerá 1% o ano que vem, não? Ou seja, a gente agora estamos começando a calibrar, tá? Especialmente como vai ser essa desaceleração, acho, especialmente no primeiro semestre do ano que vem, tá? Ainda temos alguns, acho que tem também efeitos de persistência endógena, cíclica,
que deve provocar estímulos, novos estímulos endógenos agora no segundo semestre do ano, mas que acho que já no ano que vem vão estar bem amortecidos. Tá? Então, nesse Eu sentido, acho que estamos concordando. Eu existe queria essa chamar. definição, quanto que vai reduzir, quanto é que vai ser a redução do crescimento no ano que vem. A outra é como vai acontecer essa redução. Ela pode ser induzida pela política econômica, na medida que os policymakers cheguem, né, consigam persuadir o governo de que não, olha, a gente tem que vai poder andar nessa velocidade. Ou, se não, ela pode vir por razões endógenas, né? Sobe a inflação, escorrói os salários, aí reduz a demanda, etc. Então, quais são os caminhos através dos quais a economia vai desacelerar? Podem ser vários, né? Então, essa é uma outra questão, além da que você colocou, que é quanto vai ser necessário desacelerar. Eu queria acrescentar uma questão em relação a isso que você acabou de colocar, Francisco, que é o seguinte: as condições financeiras, quer dizer, o orçamento para o ano que vem agora tem um projeto de lei que vai ser votado pelo Congresso até o final do ano, mas ele também tem chamado muito atenção que, mais uma vez, ele é fortemente dependente de receitas, então aí tem um incremento de receitas que não está na mão ainda do executivo todo ele, de 166 bilhões de reais para garantir a meta primária de resultado nulo, né? E tem também uma subestimativa de gastos importantes, né? Eu andei dando uma olhada, os gastos com previdência têm um crescimento nominal previsto de 7%. Isso aí já não vai, isso aí não considera o efeito salário mínimo e o efeito número de beneficiários que estão ingressando no sistema previdenciário. Só a soma desses dois dá 6%, em termos reais, que seria o caso, né? Então, esse orçamento para o ano que vem, ele também está gerando muitas incertezas. E, na medida em que essas incertezas elas permaneçam, né? Só vão ser diluídas eventualmente lá no meados do ano de 2025, por força das circunstâncias, isso vai minando as condições financeiras macroeconômicas, independentemente de taxa Selic. Então, os juros futuros, que já estão apresentando uma subida, tendem a subir mais, né? Eventualmente, a nossa taxa de câmbio tende a se desvalorizar mais que a média dos países emergentes. Então, isso tudo também vai minando as condições em que as decisões de produção e de consumo e de investimento ocorram, né? Então, isso também pode tirar fôlego do PIB para o ano seguinte, para o ano que vem. Ok, vamos ficando por aqui então e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo Conjuntura. Até lá.